Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto da Coco Presbyterian Church. Eu sou pastor aqui na Flórida já há um bom tempo e sou pastor de uma igreja americana, então o nosso culto, os trabalhos, tudo em inglês, mas esse culto durante o Covid a gente resolveu começar esse culto em português para abençoar as pessoas que não podiam ir na igreja, né? As igrejas não estavam preparadas para isso, então a gente resolveu fazer isso. E estamos continuando aqui, né, nesse processo. Não sei quanto tempo a gente vai continuar fazendo, né? Então estamos ainda decidindo se vamos continuar ou não. Mas estamos fazendo, o nosso objetivo é te abençoar, te ajudar na tua caminhada cristã, né? Durante a semana eu tenho o nosso Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal que você está assistindo esse culto, que eu coloco vídeos, meditações curtinhas na hora do almoço, de segunda a sexta, né, chamado um Pingo de Prosa. Então eu gostaria de incentivar você a dar uma checada nesses vídeos também, né, durante a semana, e se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo, né, com os teus amigos, familiares, pessoal da igreja. Ajuda a gente a abençoar outras pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui, abençoar outras pessoas. Queremos te abençoar e queremos ser usados por você e por Deus para abençoar outras pessoas, né? Então, nosso objetivo é esse. E um dos objetivos aqui é orar por você, para que Deus te abençoe. Então, vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos por esse instante, por essa oportunidade, por esse momento. Pedimos que o Senhor nos dê graça nesse momento, Senhor. Abençoa através da música, da palavra. Queremos pedir que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Dá graça para elas. Abençoa a saúde das pessoas, abençoa as finanças, ó Deus, nesses tempos tão difíceis que nós estamos passando. Dá graça, abençoa as finanças, abençoa a família, ó Deus, dessas pessoas. Os filhos, pais, avós, netos, Senhor, abençoa, ó Deus. Abençoa a igreja dessas pessoas, ó Deus. Abençoa o ministério dessas pessoas, a obra deles. Capacita-os, ó Deus, para que eles possam continuar sendo uma bênção nas tuas mãos. E abençoa a gente aqui, Senhor. Dá graça para a gente, ajuda a gente nesse ministério. Ajuda a gente a perseverar, continuar fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu coloco uma música para abençoar você, né? A intenção é realmente te abençoar. Então eu coloco uma música cristã e na maioria das vezes, eu tenho insistido aqui, né? Na maioria das vezes eu vou lá no fundo do baú e pego gente que eu conheci, gente que eu trabalhei. Eu saí do Brasil em 1990, né? Voltei algumas vezes, mas fiquei indo e vindo, mas a maioria do meu tempo é aqui nos Estados Unidos, né? E então, eu coloco música de gente que eu conheço, né? O Quarteto Vida, a Banda Azul, Rebanhão, Jovens da Verdade, Logos, Jovens de Cristo, e vai indo, né? Então eu coloco gente que eu trabalhei com eles, né? Expresso Luz, gente que eu tive um ministério aí no Brasil e trabalhei com eles. Então muitas vezes eu pego essa turma, algumas vezes eu pego gente completamente desconhecida, pelo menos para mim. E é uma bênção, porque eu tenho visto que Deus está abençoando a igreja do Brasil com muito talento, né? Então o objetivo é te abençoar. Então vamos ouvir a música de hoje. Há de ter um lugar onde o tempo pode parar, onde
onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz, eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero o dia assim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, jamais verei, pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão, por isso eu canto, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar, aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar, aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Muito boa, né? Espero que você tenha gostado da música. Uma música muito, muito boa. E um povo bom também, né? Um povo bom também. Eu estou aqui numa série chamada 5 Pedras para Enfrentar o Seu Gigante. Essa é a série que eu tô ministrando aqui nessa jornada, né? Nesses cultos. 5 pedras para enfrentar o seu gigante, que é a história do Davi com Golias, né? Então você conhece muito bem a história muito conhecida do Davi com Golias, e ele pega 5 pedras, né? Quando ele vai enfrentar o Golias. Então eu pego essas 5 pedras e como temas, né? Tópicos para que todos nós precisamos para enfrentar o nosso gigante. Então vamos ver o texto de hoje. O texto de hoje nós estamos na última pedra, né? Na última pedra. Então os textos que eu escolhi para ler para você e meditar hoje, está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, capítulo 17, versículo 37, depois o 45 até o 47. Então vamos ver o que a palavra diz. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita. Isso é Saul perguntando, né? Que sabe tocar e é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. E das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim e com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel é a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão, o pessoal estava assistindo, né? Que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará
nas minhas mãos. Essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua graça e pedimos que o Senhor, através do teu Espírito, fale conosco. Que o Senhor me use para comunicar a tua palavra para as pessoas que estão nos assistindo. E que o Senhor use essa palavra para edificá-las, para abençoá-las, para tocá-las, para desafiá-las. Abençoa, Senhor, cada um que está assistindo. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Coragem, criatividade, caráter, compromisso. Essas são as 4 pedras que nós já vimos. Dá uma olhada no passado aí, você vai ver as pedras que nós já vimos, né, as mensagens. E agora nós estamos na última pedra, que é a pedra confiança. Confiança. Precisamos de ter confiança. Fé, sem fé você não pode agradar a Deus. A palavra é bem clara. E se você quiser enfrentar o teu gigante, e quando eu coloco gigante aqui, queridos, é importante a gente enfatizar que eu estou falando de algo extraordinário. Um evento, uma circunstância, uma situação, mesmo uma pessoa, uma situação que você não tem capacidade pessoal para enfrentar. O gigante é isso. O Golias não era um soldado bom, comum, né? Senão qualquer um outro soldado do exército de Saul, mesmo Saul ou o filho dele, o Jonas, poderiam ter enfrentado. Não, o Golias é alguém que vai além. Então o gigante na nossa vida é uma situação que está além das nossas capacidades. Mesmo que a gente seja bom, eu sei fazer, eu sou bom, eu fiz isso aqui, vai além. Não temos condição. Então esse é o gigante, né? Então a gente precisa de ter essas pedras no nosso alforje, como diz algumas versões antigas, né? No nosso alforje, precisamos ter essas pedras na nossa sacolinha para poder enfrentar o gigante. E esses versículos aqui nos falam da confiança, que é a última pedra, né? A última pedra é a confiança. A primeira coisa que nós vimos na semana passada, né? Dá uma olhada na semana passada, se você perdeu o fio da meada, nós falamos que a confiança num Deus vivo, um Deus que realmente existe, senão se você não confia num Deus vivo, a coisa fica feia. E um Deus que seja poderoso, é real, um Deus real e um Deus poderoso, né? Então Davi demonstrou isso, ele declara isso para Golias, né? Hoje nós vamos ver um outro aspecto dessa confiança. Nós precisamos crer num Deus vivo, né? Um Deus vivo, e precisamos crer num Deus presente. Um Deus que esteja presente. Esse é o segundo aspecto da confiança, é o que nós vamos tratar hoje. Um Deus que esteja presente. Ele não somente vivo, mas presente. Para muitas pessoas, as pessoas acreditam em deísmo, né? Em deísmo. O que é deísmo? Deísmo é a fé de que existe um ser poderoso que criou esse universo, deu corda nele e soltou esse universo para andar sozinho. E aí colocou regras, né, leis da física, natureza, aquele negócio todo, nas pessoas, DNA, aquele negócio todo. Então ele colocou regrinhas funcionando e soltou o mundo e foi bater perna, foi para outro universo, foi para outro planeta, né? Então tem muita gente que acredita nisso, que existe um ser poderoso que criou o universo, mas ele não está presente aqui, né? Ele está ausente, ele está em outro lugar. Para a gente enfrentar o nosso gigante, nós precisamos ter confiança que Deus existe, Deus é real, que é poderoso e que Ele é presente. Ele é presente. Ele está aqui com a gente. Ele não está distante, dormindo, Ele está aqui. Para Davi, Deus está presente em todos os aspectos das nossas vidas e da sua vida. Então, como é que a gente vê isso na história de Davi aqui? Primeira coisa que a gente aprende com Davi é a sua confiança num Deus presente na sua história, na nossa história. Deus está presente na nossa história, né? Essa é a primeira coisa que nós aprendemos, que deveríamos aprender.
Os pais deveriam passar isso para os filhos. Contar, né? Quantos salmos Davi escreveu falando da história de Deus. Da história de Deus na vida das pessoas, na história de Deus no povo, com o povo de Deus. Na história, é a primeira coisa, é a presença de Deus na história. Davi acreditava em um Deus que estava presente na sua história pessoal. Na história do seu povo, né? Deus agiu derrotando e libertando Israel dos seus inimigos, do Egito e outras vitórias. Davi conta essas histórias, porque ele ouviu essas histórias. Então ele tem confiança de que esse Deus estava presente na história do povo e agora na história dele. Né? Davi ouvia as histórias da presença de Deus, com os milagres que Deus operou na vida do povo, né? Que ele realizou para libertar o povo dos seus inimigos, derrotas famosas que Deus, né, produziu contra os inimigos de Israel. Davi conhece a história, ele conhece a história. E sabe que Deus está presente na história. Deus está presente na história. E com a gente é a mesma coisa, querido. Nós precisamos conhecer esse Deus e a presença dele. Presença maravilhosa na história, na nossa história. Na história do nosso povo, na história daquilo que... Quando a gente lê as Escrituras, é isso que nós estamos aprendendo a respeito de Deus através da história. Quando a gente ouve as histórias contadas, repetidas, testemunhadas, o povo conta a história. E isso vai nos ajudar a crescer na confiança com Deus. Quando a gente escuta essas histórias, quando os nossos pais, os nossos avós, você senta com teus avós, eles são cristãos, e eles contam a história, contam as experiências que eles tiveram, né? Com Deus, o que Deus fez, o livramento, os milagres, salvação, né? Como Deus os usou, como a igreja, né? Quando você vai lá e ouve a história, né? dos irmãos lá da igreja, procura uma pessoa mais idosa e senta com ela e pede para ela contar as histórias de Deus, o que Deus fez, como é que foi o começo, como é que aconteceu, né? Os milagres que Deus operou, as dificuldades, e Deus presente na história deles através das dificuldades. É algo extraordinário. Eu gostaria de desafiar você a fazer isso, porque é extremamente importante você entender isso, que Deus está presente na nossa história, né? Então procura um tio, né? Eu lembro que eu tinha, né, um tio já falecido, mas ele gostava da história da família, né, a família Paiva. Então ele fazia, né, a árvore genealógica, né, aquele negócio todo, e contava. E quando ele visitava, a gente morava em Varginha, né, e ele morava em Londrina, Paraná. Então, uma vez por ano, eles vinham tirar férias, passar umas semanas aqui em Varginha com a gente. E ele sentava na sala, a gente sentava no chão ao redor, todo mundo, e eles iam contando histórias. Eu falo isso porque eu lembro que devia ter sido assim com Davi, né, com o pessoal lá da Bíblia, né, a família sentava e os mais idosos iam contar a história da família. Fulano de tal fez isso, fulano de tal era assim, a família fez assim, aí mudou para cá e fez não sei o quê, tiveram dificuldade assim, mas sobrepujaram aqui, né? É algo extraordinário. Você precisa disso, nós precisamos disso. E vai na Bíblia e ouve a história da Bíblia. Depois procura um irmão, uma irmã de cabelo branco, ou sem cabelo, né? Um irmão sem cabelo. Procura um irmão mais avançado em dias e pergunta. Pede para ele contar a história de Deus na vida dele, na vida da igreja. É algo extraordinário. Nós precisamos de ouvir a história. Deus está presente na nossa história. Mas não é só isso, não. Deus está presente em nossas vidas. Em nossas vidas. A confiança nossa é de que em um Deus presente
mas um Deus presente, não só na história. Eu conheço a Bíblia, aconteceu isso com Davi, aconteceu isso com Sansão, aconteceu isso com José, com Maria, com Paulo, com Barnabé, mas e com você? É importante você ter Deus na sua vida pessoal. Um Deus presente com você. Um Deus presente com você. Davi tinha uma confiança em um Deus que estava presente em sua própria vida. Davi era pastor. Ia para o meio do mato, no campo, apacentar a ovelha. E às vezes ficava sozinho. Ficava sozinho, força de falar, né? Maneira de falar. Deus estava com ele. E ele sabia disso. Ele sabia disso. Ele tinha certeza que Deus, o Deus poderoso, o Deus real que existe, estava com ele lá no campo. Quando teve que enfrentar os predadores, né? Aqui ele conta. Vamos lá no texto, que ele fala isso, né? Quando Saul fica meio, será que esse menino vai entregar o futuro, né, do exército a esse menino aqui? Davi fala, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. O Senhor me livrou do leão e do urso. É a presença de Deus, é o reconhecimento de que Deus está presente. Deus está presente com ele. O Senhor que me livrou deles. Mas Davi fala, eu peguei, fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê. E aí depois ele fala assim, não, o Senhor me livrou. É a confiança que Deus é quem livrou. Quando ele teve que enfrentar aqueles predadores, sabia que o Deus Todo-Poderoso estava lá com ele para ajudá-lo e dar-lhe a vitória. Isso é extremamente importante a gente saber disso, queridos. Nós precisamos saber disso, que Deus está conosco. Está presente conosco, anda conosco, cuida, protege, guarda. Deus está presente. Não é só no domingo. Deus está presente todos os dias da nossa vida. E essa confiança, nós precisamos ter essa confiança da presença de Deus. É um Deus presente. O nosso Deus é um Deus presente. Não é um Deus que fala para você, vai. E aí a gente tem que ir sozinho, com a nossa força, a nossa habilidade, a nossa capacidade. Não. Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. E é extremamente importante a gente saber disso. Então é um Deus presente na nossa história. É um Deus presente na nossa vida, no agora. Agora. Mas essa presença de Deus vai além disso. Davi sabia disso. Ele é um Deus presente no nosso futuro. Para pensar só um pouquinho sobre isso. Deus não só esteve presente na tua história. Desde lá do começo, desde a criação do mundo, Deus está presente. Desde o teu nascimento, Deus está presente. Deus está presente agora com você. Nesse momento. E o que é melhor ainda, queridos, Deus vai estar presente no nosso futuro. Davi tinha essa convicção de que Deus estaria com ele no seu futuro. Quando Samuel ungiu o rei de Israel, presta atenção, né? Quando Samuel ungiu Davi, rei de Israel, mesmo que fosse longe no futuro, o reinado estava longe. Ele era um adolescente. Olha quanta coisa aconteceu antes de Davi assumir o trono. Daquela unção de Samuel até Davi ser convocado, pelo povo para ser rei. Há um espaço de tempo, anos. E teve o Golias, e teve a perseguição do Saul, Davi correndo, aquele negócio todo. Teve guerra, teve muita coisa. Muita coisa, muita água passou debaixo da ponte. Mas Davi sabia que Deus estava lá. Eu sou o rei de Israel.
E tem gente que acha que Davi não matou Saul, porque eu não vou mexer com isso. Ele é ungido do Senhor, deixa ele quieto. A hora que a coroa, Deus é que vai me dar a coroa. Deus que vai pôr a coroa de rei na minha cabeça. Não sou eu que vou tomar do Saul. Não preciso fazer isso. Deus está no meu futuro. Davi sabia que Deus estaria presente com ele no seu futuro. E é isso que ele diz, não é? É isso que ele diz para o Saul. Ele falou, ele fala assim, ele me libertou, né? Me livrará deste filisteu. Disse mais Davi, versículo 37, o Senhor me livrou das garras, do leão e do urso, ele me livrará das mãos desses filisteus. Davi está olhando para o futuro. Futuro imediato, está ali, o gigante está ali. Mas ele vai fazer isso. Deus está no meu futuro. Ele vai me livrar. E aí quando ele chega para Golias, ele fala, o Senhor vai te entregar na minha mão. Futuro. Deus estava lá no futuro de Davi. E essa multidão toda vai saber, futuro de novo, que o Senhor é quem salva. Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará. Vai acontecer ainda, não aconteceu. Está para acontecer. Um Deus vivo e poderoso está presente. Presente no futuro de Davi. Essa era a confiança que Davi tinha. E essa pedra é extremamente importante, a pedra da confiança. Davi sabia que Deus estaria presente com ele no futuro dele. Uma palavra extremamente importante para nós hoje. Estamos desesperançados, chateados, parece que a coisa não está boa, parece que só vai piorar. Deus é um Deus poderoso, um Deus presente, não só na nossa história, um Deus presente agora conosco, e um Deus presente no nosso futuro. Deus está no nosso futuro. E Ele está no controle de todas as coisas. Essa é uma palavra extremamente importante para nós no dia de hoje. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pelo cuidado, te agradecemos pela Tua presença, Senhor, na nossa vida, no nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro, Senhor. Muito obrigado, Deus. Dá-nos consciência e fé de que o Senhor realmente está conosco, não só agora, mas vai ficar conosco na nossa vida toda, Deus. Fica conosco, Deus. Abençoa, cuida, protege. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. De novo, incentivo você a se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu sei que você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então compartilha com ela. Fala, eu ouvi isso que acho que seria bom para você. Espero te ver durante a semana no nosso Pingo de Prosa. Se não, a gente se encontra na semana que vem. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.